Vamos lá, vocês estão preparados? Né? Quem já me conhece sabe que eu tenho um objetivo de deixar alguém com raiva de mim hoje. Sempre tem, pelo menos alguém com raiva de mim, significando que entrou em algum processo saiu, né, de uma apatia, entrou num processo talvez de redescoberta de si mesmo, e quem sabe, depois da raiva vem alguma oração, algum agradecimento. O tema que eu escolhi é Em Busca da Paz, e se me permitem eu vou fazer a palestra para mim mesmo, porque eu normalmente ofereço a palestra para Jesus, que Ele direcione a palestra para o coração de cada um, mas hoje eu estou me apropriando também da palestra para mim, para que eu possa aproveitar nessa jornada também as palavras que serão ditas. Baseado no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Esse é um versículo que traz um pouco de controvérsia. Às vezes as pessoas ficam meio questionando, mas Jesus falou isso mesmo? Será que ele queria a guerra? Algumas pessoas já mataram durante toda essa nossa trajetória humana, muitas pessoas, na verdade, já mataram em nome de Jesus, não é verdade? Nas cruzadas nós tivemos aí os cristãos, os assim ditos cristãos, tentando colocar a sua filosofia lá no Oriente, tentando dominar todos os povos que pensavam de maneira diferente. Então, muitas vezes, essa fala de Jesus é confundida. Alguns irmãos de outras religiões definem esse juízo final, esse momento da nossa humanidade, onde Jesus vai descer num cavalo branco, tem que ser branco, né? Cavalo alado, muito provavelmente, são como que ele vai descer, e virar de espada em punho, e atrás dele um bando de anjos, também de espada em punho, para jogar aqueles que estão determinados para o mal, lá junto com o capeta, e levar os justos com ele, que estarão dormindo, acordando e lutando com ele nessa mesma batalha, a última batalha de todos os tempos. Confusão. Judas, nosso querido amigo, confundiu a fala de Jesus e traiu Jesus, esperando exatamente esse juízo final, esperando que ao Jesus ser preso, os anjos iriam descer, os céus iriam se rasgar e os anjos iriam descer para defendê-lo. E assim eles iriam também lutar junto às fileiras, todos os rebeldes da época, porque Judas era também um rebelde, daqueles que acreditavam que o poder poderia ser tomado à força da espada. Um outro ditado em determinados países diz o seguinte: se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Para defender as suas fronteiras, os países têm armas nucleares e tudo mais, né? Armas químicas, para defender. Se for atacado, tacar bomba no inimigo e não deixar ser invadido. Então, para manter a sua paz, o seu território, aí eles usam a arma. Muita confusão acerca desse versículo, colocando Jesus como Jesus guerreiro. E aí a gente tem que começar a olhar de uma outra forma. O primeiro aspecto a ser observado: Jesus era sim o maior rebelde que existiu na face da terra. Ele foi quem rompeu com os mandantes. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não era assim? Ainda é assim, em determinados locais, né? A gente é obrigado a obedecer, senão vai ter castigos severos. Um outro aspecto, ele rompeu com a tirania, ele rompeu com a hipocrisia, e ele prometeu para aqueles que estavam escravizados
que eles teriam novas chances. E colocou a questão do reino não ser daquele mundo só, do mundo só da terra, das pessoas não terem uma vida só, que é preciso renascer para a gente poder ver, enxergar, chegar até o reino de Deus. Então ele colocou uma mensagem de esperança e de consolo. Muita rebeldia, mas não com armas. Quando ele falou da paz, ele estava falando da distração, ele estava falando do ócio, ele estava falando da apatia. Aquela teoria de que se a gente fosse bom, a gente ia ter então a calmaria no juízo eterno. Eu acho, não sei vocês, mas eu acho que eu conseguiria ficar tocando harpa talvez por uma semana só, porque eu ando tão cansado que eu ia descansar pelo menos uma semana tocando harpa no paraíso. Depois ia ser meio chato, não é? Há quem diga que o inferno é mais legal, é mais engraçado, tem mais agitação, tem baile todo dia, né? Baile funk todo dia, ou sertanejo, para quem não gosta de sertanejo, o inferno pode ser descrito assim também. Depende de quem gosta, quem não gosta, define o seu próprio inferno, o seu próprio céu. A apatia, a ociosidade, a opressão. Quando ele veio, ele rompeu com essa questão da opressão, de quem nasceu numa classe pobre vai morrer numa classe pobre. E para aqueles que acreditavam que existia uma vida só, era como se fossem preteridos. E que pai é esse que escolhe uns em detrimento de outros? Antes de Jesus a gente não conseguiria compreender essa questão de algumas pessoas nascerem limitadas de tudo, muitas vezes dos próprios movimentos, enquanto outras tinham de tudo. E o engraçado é que nenhum nem outro estava satisfeito, não é mesmo? Às vezes a gente tem de tudo no âmbito material, mas nos falta alguma coisa lá dentro, no nosso interior, que faz com que nós não tenhamos a satisfação plena diante da vida. A espada, nesse quesito, se a gente for buscar o que significa a espada, como um símbolo, é símbolo de determinação, de bravura, de virtude. Então o que Jesus veio trazer? Determinação, bravura para enfrentar as próprias situações, os inimigos internos principalmente, mas as situações adversas, a determinação para enxergar que existe alguma coisa além do momento que a gente está vivendo. A paz, aqui simbolizando também crenças limitantes. Sabe aquelas crenças que nos abraçam de tal forma que a gente fica amarrada nelas, a gente fica amarrado, que a gente não consegue sair do lugar. Aquela história às vezes do tá ruim, mas esse ruim que tá eu conheço. Se eu escolher uma outra coisa, se eu fizer algum movimento, pode ficar um ruim diferente daquele que eu conheço, e aí eu não saber lidar com esse ruim novo. Então muitas vezes a gente se acostuma com determinadas situações e demora para dar o passo que efetivamente a gente sabe que vai nos tirar em determinado momento, de determinada situação que a gente entrou. A espada sendo a luta regeneradora, o que nós espíritas chamamos de reforma íntima, que é a reforma pessoal. É o destruir paredes, que são as nossas crenças criadas através de milênios, para reconstruir novas crenças que nos trarão mais calma, mais tranquilidade, mais serenidade. Se eu pedisse a vocês que definissem paz, talvez cada um falasse uma coisa diferente aqui. O que seria paz? Uma vida no campo? Pode ser que seja paz? Faz assim quem concorda comigo. Talvez para quem está acostumado com o campo, paz não vai ser vida no campo. É um tédio aquele negócio lá. A gente vai querer agitação das grandes cidades, a gente vai querer conversar. No campo às vezes a gente mora um longe do outro. Depende do estado de espírito, do estado emocional, depende da nossa vivência, depende das nossas frustrações diante do caminho. Vai depender muito das situações que a gente teve que enfrentar e o que nos falta, porque a gente está sempre à busca de alguma coisa que está nos faltando. A nossa chamada lista de desejo, o amor platônico,
que desenvolvemos por situações, objetos, pessoas, e a gente sai à busca. E quando a gente encontra, muitas vezes a gente sai à busca de coisas que a gente nem define o que é para nós mesmos. Muitas vezes a gente encontra e não percebe, muitas vezes a gente não encontra, porque quem não sabe o que quer, qualquer caminho basta, qualquer coisa pode servir. E muitas vezes nós estamos diante da vida simplesmente sofrendo excitações diante de ações, de emoções que nós sentimos com aquilo que nós fazemos. E aí às vezes a gente tem que experimentar emoções cada vez mais fortes para que elas possam nos cutucar, nos tirar desse momento de apatia, dessa situação toda. Então essa reforma que às vezes a gente tem que se comprometer é esse momento de confrontar como que nós estamos no nosso interior, como é que está a nossa vida, como é que está efetivamente a nossa situação, e buscar compreender quais são as nossas motivações reais. A paz aqui determinada como aquele momento em que a gente aceita a imposição do outro. Muitas vezes nós, cansados de tanto tomar porrada, de tanto tomar pancada da vida, a gente vai entregando as nossas decisões para as pessoas que convivem conosco. Baixa autoestima, sentimento de culpa, situações todas que nós vamos vivenciando, que vão de certa forma nos frustrando, e a gente começa a achar que está com o dedinho podre, que não sabe escolher, que só escolhe errado, e de repente a gente vai fraquejando diante da vida, diante das coisas, diante das situações, vai se apequenando, se tornando pequeno, e aí a gente vai, de certa forma, desistindo de nós mesmos. E a gente chega nesse momento de apatia, onde a gente para, tanto faz as coisas acontecerem ou não acontecerem. A gente vai ficando, muitas vezes, depressivo diante da vida, com uma tristeza que persiste, e a gente aceita imposições do outro, a gente aceita o que nos mandam, e a gente acaba, de certa forma, entregando o nosso livre-arbítrio para as pessoas que estão ao nosso redor. Só que o pior é que, apesar da gente não escolher, as consequências do que acontecem da não escolha, porque a não escolha é uma escolha, vocês concordam comigo? A não escolha é uma escolha, e eventualmente aquilo que vai acontecer, nós vamos experimentar isso na nossa vida. Vamos tomar os tombos sem beber, né? Sem aproveitar a vida, sem lidar com as coisas, sem optar por aquilo que a gente quer. Por exemplo, no caso a espada, defender as próprias ideias, quando a gente não aceita a imposição do outro, quando a gente forma opinião, quando a gente toma partido, principalmente das coisas que nos envolvem, que envolvem a nossa busca pela paz, a nossa felicidade. E a gente tem vários exemplos. Francisco de Assis foi um que lutou bravamente contra a imposição do outro. Ele fazia o que ele queria, ele tinha muita assertividade, o que ele pensava, ele agia da forma que pensava. Gandhi liberou todo o povo do domínio inglês, do povo indiano, sem usar armas, só com a força das palavras, só com a força do entendimento, do esclarecimento para o povo que aquela condição não era a melhor delas. Não vamos esquecer de Moisés, que libertou o povo hebreu depois de muitos anos de escravidão, e andou com eles 40 anos pelos desertos, buscando reeducar esse povo, apresentando um Deus único, para que não houvesse distração diante da divindade, para que a gente pudesse se focar a nossa adoração num Deus único que poderia aí depois ser melhor esclarecido na vinda de Jesus. E aí Jesus coloca Deus como um ser compassivo, que nos ama de maneira indistinta, que não coloca nenhum tipo de condição para nos amar. E Jesus pede que nós amemos Deus
Da mesma forma, para que a gente possa também ter essa convicção diante das coisas, para que a gente possa tomar posições internas, decisões internas, e depois transformar em realidade essas decisões que a gente vai tomando através dos tempos. Tudo pode ser dito com fraternidade, é importante que a gente não esqueça isso. A busca pela paz, quando eu falei que se busca a paz, se preparar para a guerra, é aquela boa batalha. Quem está buscando paz, na fala de Paulo, tem que ter a boa batalha, a luta contra as nossas imperfeições. A luta para não ficar no mesmo, para buscar a melhora, independente do resultado que a gente vai atingir. Muitas vezes o melhor aprendizado está no erro, está na experiência que a gente vai vivenciar, principalmente se um erro acontecer, na experiência emocional, que vai nos alavancar com maturidade espiritual e emocional diante do erro. Isso vai fazer com que a gente se aprimore. Quem daqui tem pessoas na família de outra religião? Levanta a mão para mim. Pode levantar, sem medo. Qualquer outra religião. Quem daqui tem alguém que está em casa nesse momento, rezando fervorosamente para salvar sua alma do diabo? Porque você está vindo na casa espírita, né? Muitas vezes a gente tem. Muitas vezes a gente tem gente, quando fala que está vindo na casa espírita, a pessoa faz a cruz e tal, e começa a partir dali colocar vocês as orações para tentar salvar a tua alma do inferno. Aconteceu isso comigo. Eu, quando comecei a entrar em contato com o espiritismo, um grande amigo meu, que se tornou quase um pai, um conselheiro, ele falou: para com isso, rapaz, isso aí é coisa do demônio. Estava começando ainda no espiritismo. Ele me deu uma Bíblia protestante desse tamanho assim, ó. Ela tinha uma Bíblia de estudo, e ele falou: leia isso aqui está a verdade. E falou para mim que com aquilo ele iria conversar e ele ia conseguir me converter para ser batista, metodista ou protestante de qualquer natureza. Essa pessoa já desencarnou. Ele morreu num acidente de moto, e eu espero que nessas palestras que eu tenho feito, ele esteja recebendo as palestras, porque ele me colocou de forma muito forte no espiritismo. Quando ele me deu a minha Bíblia e pediu para eu ler, aquilo fortaleceu ainda mais a minha convicção do chamado para o espiritismo, do Consolador. Quando eu li o Evangelho, não só a parte histórica da Bíblia, aquilo me tocou de tal forma que eu alavanquei. E eu fiquei durante quase 30 anos só estudando. Eu comecei a fazer palestra, não tem 10 anos que eu comecei a fazer palestra. O resto do tempo é estudando para compreender. E eu continuo tentando compreender muitas coisas acerca da doutrina. Mas o Valdir, que Deus o tenha, né, como a gente costuma dizer, e espero que ele esteja muito orgulhoso. Eu tenho essa Bíblia até hoje. Toda vez que eu estudo para algum tipo, esses versículos eu peguei nela. É a Bíblia que me acompanha e vai me acompanhar. Talvez eu dê essa Bíblia quando eu estiver para desencarnar para uma das minhas filhas, para que elas possam seguir esse mesmo caminho que eu também segui. Um outro exemplo é a minha querida mãe. Eu fiquei no espiritismo durante mais ou menos uns 10 anos, sem contar para ela que eu era espírita. Não porque eu tinha medo. Minha mãe era ministra da Eucaristia, da Igreja Católica, ferrenha, né? Muito fortemente. Ela que puxava o terço, ela que fazia as novenas, até antes de desencarnar em abril, ela puxava a novena na casa de todo mundo. Quantas novenas ela deve ter feito para salvar minha alma do inferno, não é mesmo? Deve ter feito.
com mais ou menos uns 10 anos, eu não lembro, e eu procuro não lembrar fatos históricos, que é para não denunciar a minha idade, né? A gente vai esquecendo, senão a gente começa a contar histórias, a gente vai ficando depressivo, porque vai acumulando dezenas de anos em cima da gente. A minha mãe um dia chegou para mim, num domingo de manhã, que eu sei onde eu sempre estava com ela, ela falou: filho, o teu tio está meio doido. Meu tio morava em Araras. Ele está meio doido. Ele está meio esquisito. Eu falei: mãe, esquisito como? Ele está falando umas coisas meio estranhas, meio assim, sem pé nem cabeça, filho. Eu falei: mãe, ele se uniu a um tal de espiritismo aí. E agora entrou um dilema na minha vida, né? Eu falei: e agora? Como que eu vou contar à minha mãe que eu vou para o inferno junto com meu tio, né? E aí o que eu decidi fazer, eu pedi inspiração, peguei um livro, era um daqueles livros do André Luiz, uma capinha amarela, Minutos de Sabedoria, qualquer coisa parecida com isso, e entreguei na mão dela, falei: mãe, leia, e saí correndo, né? Falei assim: semana que vem a gente conversa, leia esse livro aqui, daí a gente conversa. Aí ela leu o livro, 2 dias ela leu, porque é um livro bem fininho. Ela me ligou: filho, vamos conversar desse livro, porque eu me interessei desse livro, né? Aí eu fui durante a semana mesmo conversar com ela, e ela falou: eu gostei, mas esse livro fala as mesmas coisas que nosso pastor, nosso padre fala lá na igreja. Às vezes eu falo algumas coisas assim, nas minhas missas, nas minhas novenas. Falei: pois é, mãe, esse é um livro espírita. André Luiz é um autor espiritual já desencarnado, e o Chico é o Francisco Xavier, que depois ela aprendeu a amar, como todo mundo, né? Todas as religiões amam o Chico Xavier, e assim foi, eu consegui contar para ela do espiritismo. Mas depois de muito tempo, talvez eu tivesse um medo inconsciente de confrontar essa situação com ela, porque existe sim um preconceito diante das religiões. Por que eu contei essas duas histórias? Eu vou para os próximos 2 versículos agora, e vocês vão entender. Porque eu vim pôr em dissensão, em conflito, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus, mesmo capítulo 10, versículos 35 e 36. Agora complicou. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Agora complicou, né? Porque Jesus está falando que vai botar pai contra filho, filha contra filha, sogra contra nora, nora contra sogra, normal, não é? É meio isso? A mulher veio e roubou, aquelazinha veio e roubou teu filho, não é isso? Mais ou menos assim. Como é que é esse Jesus então que vai fazer um virar contra o outro? O que esses versículos querem dizer? Vocês ergueram a mão dizendo que tem pessoas em outras religiões na sua família. Você gosta dessas pessoas? Não precisa levantar a mão agora, né? Não vamos denunciar ninguém, mesmo porque todo mundo tem cunhado, não é? Não quero despertar a ira de ninguém nesse momento. Às vezes a gente precisa tomar partido diante das coisas. Às vezes a gente vai querer vir para a casa espírita, aquela pessoa que a gente chama de nossa, fala: não quero. A gente vem. Aí a gente vem, bota o nome na caixinha, rezando para os espíritos superiores tirar o obsessor dele, né? E mandar ele para a casa espírita também, dela. A gente vem. E a pessoa respeita a nossa opção, eventualmente, se não com a frequência no nome no caderno, a pessoa vai compreendendo. Mas a melhor maneira da gente converter os outros para o entendimento é a melhora de nós mesmos, não é? Quando a pessoa nos observa melhorando a forma de lidar com as coisas, talvez ela desperte curiosidade em relação ao Espiritismo, e a gente possa então falar um pouco sobre o Espiritismo. Porque o melhor bem que a gente faz sobre o Espiritismo e cristianismo é falar sobre. Kardec disse isso. O melhor bem que a gente pode fazer para o Espiritismo, falar e falar muito sobre ele, esclarecer, para que a gente possa compreender.
Então, o que pode acontecer? Muitas vezes nós vamos concordar em discordar. Já ouviram essa frase? Eu respeito o teu direito de ter outra filosofia de vida, outra religião, outra crença, e você respeita a mim. Eu concordo em discordar. Eu concordo que nós não concordamos com religião. Não é? Diz que religião não se discute, se debate. Mas o hábito que a gente tem é debater sobre as diferenças. Não é isso que a gente faz? Na minha igreja é assim, no meu centro é assim. E aí a gente foca muito na diferença. E quando a gente foca na diferença, às vezes a gente cria dissidência. E muitas vezes a dissidência traz discussão e briga. E eventualmente um vira contra o outro. Quando Jesus disse que veio criar conflito, é porque ele sabe que a evolução é um ato individual. E que a gente evolui não porque tem alguém evoluído do nosso lado. Ninguém evolui por osmose, imitando o comportamento do outro, porque a evolução não se dá no exterior. A evolução é a relação da gente com a gente mesmo. É na relação conosco que a gente evolui. Tendo a relação com Deus como indiscutível, inquestionável, inegociável, sem condições. Amor a Deus. E o amor ao próximo, como a gente consegue compreender o amor por nós mesmos. Eu dou à medida que eu compreendo o que eu posso dar, sem me esvaziar daquilo que eu estou dando. Percebem a diferença? Quando eu consigo me relacionar com as pessoas, sem me neutralizar, sem viver com dependência, sem viver sendo subserviente ao outro, sem se achar inferior ao outro. Muitas vezes a gente entende o mandamento de forma errada e se anula para que o outro seja feliz. E se o outro te ama, ele também te quer feliz. E se você está se anulando, sendo infeliz para ele ser feliz, você não está fazendo o que ele gostaria que você fizesse. Compreendem? Então, para que a gente possa buscar a paz, é importante que a gente consiga ter essa relação conosco. Uma relação de alto amor, uma relação de respeito, uma relação onde a gente consiga se ver no outro. E quando a gente vê uma coisa ruim, que a gente consiga ter harmonia interna, aí a gente se apega a Deus. E quando a gente não consegue se conectar com Deus, a gente vai para o lado de Jesus. Porque Ele nos orienta, Ele nos consola. E Ele faz com que a gente consiga se redirecionar para que a gente possa alcançar o Pai. Todos nós nascemos da mesma forma. Ninguém teve privilégio quando nasceu. Mas a partir do momento que nós começamos a pensar, a optar, nós começamos a nos distanciar uns dos outros. Então, de vez em quando, é preciso que a gente rompa com a família. É preciso que a gente rompa, não fisicamente, não afetivamente, mas no quadro das ideias, no padrão evolutivo. Na filosofia de vida, eventualmente, nós vamos escolher coisas que estão mais acentuadas, conceituadas, conectadas com aquilo que nós estamos pensando, na forma que nós estamos traduzindo para nós mesmos e como queremos ser e qual é o nosso projeto de gente para o futuro. Então, evoluir é esse ato individual, como eu disse, e todos nós temos esse mesmo destino. A evolução, ela não é exclusivista, a gente precisa desapegar. Ela é inclusivista, ela é inclusiva. Evoluir é agregar mais gente à família, ao todo. É aumentar o amor, ao invés de direcionar para um, direcionar para todo mundo. É redirecionar esse amor tão grande que a gente tem dentro de nós, para que a gente possa então se conectar a Deus, porque é o amor que nos conecta com Ele. E ao nos conectar com Ele, a gente recebe toda a carga paternal
onde a gente se sente incluído, onde a gente se sente alguém, onde a gente se sente aumentado em importância. E dessa forma a gente consegue desapegar, né? Do exemplo, desapegar de um para poder se apegar ao todo. Dessa forma. Às vezes, uns vão caminhar, outros vão correr em direção à evolução, outros vão estacionar, e está tudo certo, porque esse é o nosso livre-arbítrio dado por Deus, e que é honrado e glorificado por todos os espíritos superiores que nos amam acima de tudo. É importante que a gente perceba isso em diferentes degraus. Cuidado com o véu da ilusão, porque às vezes o véu da ilusão traz uma paz dessas de crenças limitantes, e a gente se acha superior ao outro. O outro não chegou ainda nesse entendimento. Talvez o outro tenha entendimentos melhores acerca de determinadas coisas da vida, e é por isso que Deus nos coloca uns com os outros. É importante a gente pensar entre família espiritual e família corporal, a família consanguínea e a família espiritual. Família consanguínea, feita de espíritos que se afinizam uns com os outros, que se gostam, que querem reencarnar juntos uns dos outros. É feita por espíritos que se antipatizam, que têm antipatia uns pelos outros. E é assim que Deus nos coloca no mesmo lar, ou nas proximidades, para que a gente conviva uns com os outros, e aí a gente possa olhar o outro de forma diferente. O laço consanguíneo faz a gente observar o outro de todos os aspectos. Se a gente convive com um inimigo sabendo que é um inimigo, a gente não vai observar as coisas boas desse inimigo. A gente vai ficar o tempo inteiro com animosidade e querendo agredir porque é um inimigo. Agora, não sabendo que aquele é um inimigo, a gente meio que se força a conviver, não é isso? A gente força a conviver uns com os outros para que a gente vá dissipando, afinando, diminuindo esses laços de antipatia. Então é importante prestar muita atenção nisso. E quem daqui assistiu o filme do Divaldo, levanta a mão. Não passou em Piracicaba, infelizmente, só nas cidades da região. Pouca gente assistiu então, né? Tem uma frase quase do finalzinho do filme que diz assim: somos herdeiros de nós mesmos. Essa é a frase de reflexão. Somos herdeiros de nós mesmos. Eu estou fazendo hoje o meu futuro. Não é isso que a gente fala sempre? Futuro não existe? A cada passo meu, eu estou determinando o meu futuro, a situação que eu quero conviver. Se eu sou herdeiro de mim mesmo, significa que eu tenho que trabalhar para mim, na aquisição de bens. Não é isso que o herdeiro recebe de nós? Aquisição de bens. Se quiser pensar como reencarnacionista, pode pensar em bens materiais também, que está valendo, né? Vou criar bens materiais, reencarno na mesma família, vou usufruir dos bens que eu acumulei. É isso? Se quiser pensar assim, está tudo certo. Não está errado, não vai para o inferno. Porque também tem que pensar nos bens, nas virtudes do espírito. Toda virtude que eu trabalho comigo aqui, toda eliminação de imperfeição que eu trabalho comigo aqui, eu coloco para mim no futuro, não é isso? Tudo que eu fizer de bom para mim, pensando como reencarnacionista, eu planto uma árvore que vai demorar 100 anos para crescer, sabendo que nessa encarnação eu não vou poder usar a sombra dela. Vai ser desapegada assim lá na China, né? Mas se você é reencarnacionista, basta lembrar onde você plantou, que você volta embaixo da árvore e vai comer o fruto da árvore, vai sentar embaixo dela, né?
Se a gente mantém o planeta com o meio ambiente estruturado, a gente vai ter um bom planeta para conviver, não vai passar perrengue com respiração e tudo mais. Então, somos herdeiros de nós mesmos, trabalhando as nossas imperfeições, trabalhando os aspectos emocionais que estão nos atrapalhando a evolução, trabalhando as questões que hoje, sabe aquela coisa que a gente erra, e eu pergunto sempre em palestra, estava esquecendo de perguntar nessa, por que a gente cai sempre com as mesmas pessoas, nas mesmas condições? Já pensaram nisso? Se não pensaram, vão pensar a partir de agora. Quantas vezes você escorregou essa semana? Não erga a mão. Quantas vezes você escorregou essa semana, teve vontade de dar uma voadora, nem que seja mental? Quantas vezes essa semana? Quantas foram com a mesma pessoa? No trabalho, em casa? Aquela tia que olha para você de vez em quando e fala, você engordou, né? Quantas vezes com as mesmas pessoas? Aí a próxima pergunta é por quê que eu estou caindo sempre com essa mesma pessoa? Tem a ver com expectativa irreal? Tem a ver com eu mereço que essa pessoa melhore para mim? Tem a ver com isso? Porque a gente merece, não é? Cada um responde a sua, não vou dar a resposta, eu não tenho resposta para isso. Cada um busca saber qual que é a natureza das pessoas que convivem com cada um. Qual que é a sua natureza? Quais são as suas motivações? Quais são as suas reais intenções? Porque elas vão ditar o seu degrau. Elas vão ditar o que você tem que trabalhar para poder evoluir. Ser herdeiro de si mesmo e ter paz e harmonia com isso é se amar, é ser amigo íntimo, é ter uma relação de amor consigo, é olhar para o espelho com aquele sorriso maroto, né? Mandar um beijo e dizer, você está lindo. Já fizeram isso hoje de manhã? Pratiquem isso. Eu gostava muito de domingo de manhã perguntar para minha mãe se eu era bonito. A resposta sempre era sim, você é lindo. É uma coisa boa, dava um upgrade na nossa autoestima, não é? Agora eu tenho que pedir carta psicografada. Eu pergunto para ela, alguém um dia escreve para mim. Ou eu pego alguém para ficar no lugar dela e perguntar se eu sou bonito ou não, mas que a pessoa me diga sempre que eu sou bonito, que aí reforça a minha autoestima. Brincadeiras à parte, era esse o recado da noite. Que a gente possa sim desenvolver essa característica de se amar, de buscar essa relação de harmonia, porque quem é o melhor amigo de si mesmo nunca mais vai ter 1 minuto, 1 segundo de solidão por toda a eternidade. Obrigado, gente.